Então, essas atuações dela, essas características dela, colocam em nós mentalidade e comportamentos que estão relacionados aos princípios dela. Ao princípio do principado. Entende aqui? Quais são os ovos? Removendo os ovos de Jezabel. Ela tem uma coisa com o olho, né? Quais são os ovos? A disputa. Disputa por poder ou território. A mentalidade inserida por culturas fora dos princípios bíblicos. Suas obras, ações e comportamentos de imoralidade, seja físico ou espiritual. Menosprezo à revelação. O que é isso aqui? Menosprezar a revelação. Desconsiderar o profético. Descredibilizar o profético e difamar o profeta. É um menosprezo. Né? A corrupção, acordos e recebimentos de propina, ou lugares de evidência, ou status. Ninguém que faz acordo com Jezabel, querido, sai sem status. Todos saem com status. Todos saem. Todos têm a mesa farta. Não tem rejeição para quem está na mesa de Jezabel. Se você está sofrendo algum processo de rejeição, deixa eu te dizer, você está caminhando fora do sistema jezabélico. Amém? Às vezes você fica triste de estar sendo rejeitado, mas a rejeição é o primeiro fator. O sistema tem que te rejeitar. Quem está nessa atuação tem que desconsiderar, não pode te aplaudir. Porque se te aplaudir, como que faz? Como que nós identificamos os 50 numa cova e 50 na outra escondido? E nós identificamos os 850, 450 mais 400 de A0. Qual a diferença deles? Como que nós identificamos quem está na mesa e quem está fora da mesa? Quem está na mesa está... Quem está fora da mesa? Reprovado. Se o sistema te reprovou, como que faz? É ruim? Depende do ponto de vista. Se você estiver saindo de Jezabel... Pode perguntar, pergunta no... A gente, nesse caso aí, tem 2 tipos de rejeição, né? Sim. Nós temos a rejeição pelos justos e temos a rejeição pelos corruptos. Sim. Então, eu queria entender essa situação, porque, por exemplo, quando você é rejeitado pelo sistema, isso indica que você está fora do princípio de Jezabel. E quando você é rejeitada pelo justo... Significa que você está fora do sistema dos justos, dos princípios que os justos seguem. Então, você está dentro do sistema de Jezabel. Está dentro do sistema. Entendi. Porque... Você entendeu a minha pergunta? Eu entendi. Mas para uma pessoa ser considerada justa, ela tem que estar dentro dos princípios. Né? Deixa eu ver se consigo aqui. Existem 2 tipos de rejeição. Ah, tá. Vamos lá. A primeira rejeição é quando você está dentro dos princípios bíblicos e a Jeza vai manipular para você ser rejeitado. Tá. Sim, né? Uhum. Você vai ser expulso. Exatamente. E a segunda rejeição é quando você, que é justo diante dos princípios bíblicos, ou seja, você tem os princípios e você vai rejeitar esse espírito manipulador, sim, esse espírito dominador, sim, e esse espírito intimidador. Exatamente. E a sua mesa, seu banquete, né? Você rejeita as ações, sim, e os benefícios. Como seja, justo. Isso. Ou seja, como justo, eu não quero a Jeza na minha mesa. Sim.
Eu não quero ela sentada comigo. Sim. Então, é só para a gente entender... Os dois tipos de rejeição? Isso. Sim. Porque senão a gente pensa que... né? Porque não. A gente pensa que toda vez que uma pessoa é rejeitada, ela tá... Não. Então, tem várias formas. E mais do que essas duas, inclusive. Tem outros tipos de rejeição. Rejeição de acordo com a cultura, com o comportamento, com atitudes que nem são de Jezabéis, mas que pode não caber ali naquela cultura ou naquele lugar, entende? Tem esse tipo também. Mas nesse caso aí que vocês estão falando, está relacionado ao justo rejeitar o injusto. Isso. As obras dela. As obras dela. Né? Então vamos lá. Próximo. Profanação. Afronta, desrespeito e insulto. Gente, é aqui que você precisa saber se você tem isso. Afronta. Gente, qual a diferença de confronto para afronta? Confronto é assim, ó, a Bíblia diz isso, isso, isso. Afronta, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo outro. Principalmente quando está pelas costas, isso é afronta. É diferente do que confronto. Confronto você vai com base bíblica. Né? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz outra coisa. Então, isso é um confronto. Confrontar uma ação errada, entende? Agora, quando se fala de afronta, é acusações. Há diferença. Você precisa saber disso. Às vezes, nós somos confrontados na palavra, e esse é um procedimento correto. Faz parte do discipulado. A afronta não faz. A afronta, ela está ligado ao desrespeito e ao insulto, junto com a profanação. Vamos lá, desrespeito, falta de consideração. Não precisa nem explicar o que é falta de consideração, né? Desdém da verdadeira profecia, faz pouco caso, sabe? Ah, você dormiu de barriga cheia. Ou então, e o Senhor está falando. Indiferença, desprezo, arrogância quanto ao profético. Queridos, aqui é grave, 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 grave. Quebra de alianças. Gostaria até de ler, eu coloquei isso daqui, Jeremias 11, nós vamos ler, porque você precisa ter entendimento do que a palavra diz sobre as quebras de aliança. Você que leva pessoas a quebrarem aliança. Diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e fareis tudo segundo o que vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de lhes dar uma terra que manasse leite e mel. Como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. Que quebra de aliança é essa? Quebra de aliança com Deus. Aos princípios de Deus. Rompimento de aliança. Primeira quebra de aliança, ela te tira da aliança com o Pai. Ela te tira dos princípios de Deus. Amém? Anote aí, por favor, esse texto de Jeremias. Espírito de impiedade. O que é impiedade, queridos? Falta de misericórdia, falta de compaixão, falta de piedade, falta de bondade. Sabe quando alguém pega outra pessoa e crucifica ela em praça pública, e você não tem misericórdia? E se fosse eu que estivesse nesse lugar?
E se fosse meu filho, se fosse minha mãe? É uma característica desse espírito a falta de misericórdia e amor. Compaixão para com o próximo. Profundo orgulho. Aqui é grave, tá? Superioridade, ser maior ou melhor. Eu já sei tudo, eu já aprendi tudo, eu ensino. Não tenho condição de aprender mais nada. Não tem mais nada para me ensinar. Eu já vivi isso, eu já fiz isso. Não, isso eu já conheço. Isso daqui eu já domino. Nossa, isso daí eu conheço de quando eu tinha... Nossa, você ainda está nisso? Meu Deus, eu estou muito além. Vixe, eu estou muito além. Queridos, a palavra diz que o sábio, não o orgulhoso, o sábio, ele aprende com todos. Com todos. Todo mundo pode me ensinar alguma coisa. Todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Tanto a fazer quanto a não fazer. Verdade. Como diz o apóstolo Léo, sábio é quem aprende com o erro dos outros. Então todo mundo pode te ensinar alguma coisa. Agora, quando você se coloca num patamar de que você é ensinável, porque você já conhece tudo, ferrou para você. Não senta para ser ministrado. Se alguém for ministrar, você dá um jeito de você ser a atenção. Quem vai te parar? A palavra do Senhor diz que o próprio Deus faz isso. Não senta para ser ministrado, não senta para ouvir. Já ouvi essa ministração mais de 100 vezes. Ouve 101, porque você está aí, ué. É falta de respeito com quem está com autoridade. O que é falta de respeito? Conversas, risadas, fofocas, mentiras, críticas. Nossa, mas essa voz está muito aguda. Meu Deus, mas essa roupa está feia. Mas esse cabelo. Meu Deus do céu, não é? Não se concentra na palavra. Não se concentra. Gente, de repente ali pode ter uma chave que vai mudar a sua história. De um simples. Não é verdade? Uma pessoa simples pode falar algo. E Deus pode suscitar isso. Trazer da boca de um simples algo que vai mudar a tua história. A história da tua geração. Ou vai te aprimorar o teu conhecimento. Vai te dar algo a mais para você colocar nos seus estudos. Já pensou nisso? Né? Presunção. Juízo baseado nas aparências. Isaías 11:1 diz: Ele não julgará pelo que vê, nem pelo que ouve, mas pelo discernimento do Espírito. Então você não julga pela aparência. Você vai analisar o que tem dentro. Quais são os frutos. Chantagem emocional. Isso aqui é terrível. Chantagem emocional, eu estou sofrendo, eu estou num estado de perca, de dor, de tristeza, o que estão fazendo. Chantagem mesmo. Leva outras pessoas a ter comiseração de você. Outras pessoas se voltaram contra o propósito por conta da situação terrível que você se encontra. Vamos lá? Semeadora de falsidade. Outro ovo. Contrária à verdade. Aproximação por aparência. A falsidade é assim. Você se aproxima do que é útil, entende? Do que te dá vantagens. E desaproxima também se não der vantagem. Divisão. Nós já falamos disso lá no começo, lembra? Separar, repartir, distribuir.
Divisão. Ruptura, violação de contrato ou acordo, quebra de aliança. Disputa, defendem suas opiniões e argumentos. Sua opinião é mais importante do que a vida. Sua visão está mais importante do que as almas. Seu entendimento está mais importante do que o próximo. Ou seja, as pessoas não estão tendo valor. Por quê? Gente, a palavra diz que uma alma vale muito, não é isso? Não é? E que Cristo deu a sua vida por quê? Pela humanidade, pelas vidas. Então tem valor uma vida? Tem muito valor. Talvez não para você, porque os teus valores não estão mais em ganhar almas. Discórdia, desavenças por opiniões contrárias. Não, eu penso diferente de você. Você é meu inimigo. Gente, eu vejo isso demais. Nós não pensamos igual. Se convertendo, tem não? Hã? Cancela, bloqueia, maldiz, difama. Gente, exatamente. Tem como fazer um tratamento? Não, psicopatia isso, não é? Vocês já viram isso alguma vez? Eu também vi, só uma vez. Ai. Vamos lá. Sedução, atração e encantamento. Gente, vocês foram ensinados que mulher seduz e encanta. É porque vocês não viram homem fazendo isso. Faz mesmo. Sedução e encantamento, é verdade. Principalmente em lugares onde tem muitas mulheres sozinhas, mulheres com falta de sacerdotes, sabe? Mulheres com alma fragilizada, em estado de traição, ou de abandono, ou de divórcio, ou de carente, emocional ou física, né? Sexual. Isso é grave. Sedução, atração e encantamento. Religiosidade. Potência do sobrenatural. Que é terrível, gente. O que é religiosidade? Você dá mais ênfase para a coisa do que para o propósito. Tem mais ênfase no ato religioso, no cumprir um protocolo, no estabelecer algo do que as vidas, do que as almas, do que as pessoas. Pouco importa quem morrer, quem viveu, o importante é que emoções eu vivi. Ai. É assim? Não é assim. Uma alma, uma vida tem valor. Talvez não para você, que não deu seu filho amado por essa alma, né? Talvez não para você. Mas para o Senhor, o nosso Criador, o nosso Pai, uma alma tem muito valor. Para você ver como que a gente sai dos princípios de Deus sem nem perceber, nós damos mais valor a pessoas, a coisas, do que a vidas. Irreverência. Gente, irreverência, falta de respeito. Irreverência é aquilo que a apóstola falou. Não respeita a pessoa que está ministrando, não ouve, não senta, faz pouco caso, faz desdém. Irreverente. Vamos lá? Esses são os ovos. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa,
mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Tem alguma característica de Jezabel aqui? Todas? Provérbios 6, 16 ou 19? Todas as características jezabélicas aqui? Sangue inocente, olho altivo, língua mentirosa, coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam para correr pelo mal e testemunha falsa. É o protocolo de Jezabel, não é? Anota aí, protocolo de Jezabel, Provérbios 6, 16, 19. Semeia contenda entre irmãos. Divide, faz com que as pessoas se odeiem, faz com que as pessoas não se respeitem. Está dando aula já, né, apóstolo? Vamos lá? Próxima. Mais alguns óvulos. Provérbios 16. Poucas obras, né? Provérbios 6, 16 e 19. Vamos lá? Solidão. Ovos de Jezabel. Imagina os 50 que estavam dentro de uma cova, os outros 50 dentro da outra cova. Sentimento de desamparo. Meu Deus, o Senhor nos abandonou. Nós estamos à sorte de Acabe, de Baal, de Jezabel, dos profetas, do sacerdote. Resumindo, nós estamos mortos. Acabou para nós. Será que eu não estou fazendo errado? E servir a Deus? Nesse nível de santidade, será que não é melhor ser meio assim mesmo? Fazer acordos, né? Queima Jesus, não dá esse sentimento? Isso é um ovo de Jezabel, uma prática dela. E um ataque dela sobre nós. Esses sentimentos e essa impossibilidade, essa incapacidade, sabe? Essa solidão. Vamos lá, engano, equívoco, logro, passar para trás, engano. Estar debaixo de engano, enganar pessoas, ser enganado. Gente, você tem que entender que quem foi enganado também está. Não é só quem enganou. Entende? Bajulação. Seduz ao poder. Lisonjeio para alcançar algo em troca. Você já viu os bajuladores? Não, gente, o que é bajulação? Posso, então, não posso fazer um elogio. Você pode, é nobre, é bonito elogiar. É uma característica de alguém que reconhece no outro algo. É a intenção do seu coração que não pode estar contaminado. Você tem o direito de elogiar. É nobre. Gente, que coisa bonita. Olha que... Qual o problema nisso? Nenhum. O problema está na intenção. Por que você está fazendo isso? Não é o ato. E aqui a gente tem que ter noção disso. Porque senão daqui a pouco você não elogia mais ninguém. Porque não, vai pensar que eu estou bajulando, que eu estou... Não. É o teu coração. Amém? E se a pessoa pensar mal de mim, apóstolo? Ela vai pensar, gente. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Alguma coisa vai pensar. E você não manda no pensamento dos outros, na cabeça dos outros. A única possibilidade que você tem é de controlar as suas atitudes, as suas emoções, os seus pensamentos. As pessoas vão pensar. Em algum determinado momento vão pensar. Mas isso não diz respeito a mim e a você, amém? Amém. Ado. Já viu? Ai. Tolerância ao pecado. Passividade e omissão em corrigir.
Principalmente quem está no altar. Ah, não vou corrigir, ou um dizimista grande, ou uma pessoa com renome, não vou corrigir, deixa essa pessoa, né? Vocês já viram isso? Né? Empresário, pastor. Não, mas ele faz, você já viu isso? Mas se o seu pastor fazia tudo isso, por que você ficava lá? Não, porque ele era bom, ele era querido. Ele molestava as mulheres e ele era querido. Sabe, essas coisas que a gente não consegue entender. Passividade ou omissão em corrigir. Não vou corrigir, porque, gente, se eu corrigir o Vitor, quem que vai cuidar da edição? Já achou quem vai cuidar? Se eu corrigir o... Como que é? Se eu corrigir o Deusdete, quem vai ser o cameraman? O Pedro. Tá vendo? Aqui vocês não estão bom para vocês não. Gente, se vocês vissem a cara do câmera, gente, vocês não aguentavam não. Ele tá verde de tão vermelho que tá. Você já viu alguém ficar verde? Ai, vamos lá. Essa brincadeira. Fornicação. Acordos e recebimentos de propina. Isso aí você nunca viu também, graças a Deus, né? Propina dentro da igreja, acordo. Ou você fica quieto que eu também fico. Já viu isso? Não? Olha a mesa, gente. Propina, recebimento. E aqui a gente está falando de igreja, mas no âmbito governamental, o que mais tem é acordos e propinas, não são? Não é? Que mesa é essa? De Jezabel. A autoridade. Fornicação espiritual. Adultério, quebra de aliança entre o indivíduo e o próprio Deus. Lembra que nós lemos lá Jeremias? Adultério, fornicação espiritual. No adultério, na fornicação física está falando mesmo de imoralidade sexual, de mácula de leito, de quebrar a aliança, de desrespeitar o cônjuge. Exatamente, fornicação física. Ou desrespeitar alguém, não estando casado e tentando ter algum tipo de... Entende? Também é fornicação física. Mas no caso da espiritual, está falando de quebra de aliança entre o indivíduo e o próprio Deus. Independência. Não se sujeita às leis, às diretrizes do Senhor, nem ao discipulado. Não se sujeita ao discipulado. Não se sujeita ao discipulador. Gente, o que é independência? Eu faço, não devo, não preciso prestar conta, não devo satisfação. Eu sou livre, independente. Desigrejada é ótimo. Assisto pela internet, né, os cultos. Tá, entendi. Manipulação. Não, gente, não que seja errado assistir culto pela internet, gente, pelo amor de Deus. Não, já vou que vocês estão aí assistindo, né? Com a glória de Deus. Quem não tem pastor, entende? Manipulação. Levar as pessoas a ver da nossa maneira para tirar proveito. Eu quero derrubar a irmã. Então eu vou fazer com que todos vejam ela da forma que eu quero. Eu quero que todo mundo vá para a direita. Esquece ataque pessoal. Oposição ou pensamentos distintos. A gente usa esses mais, que a gente mais vê, porque é mais natural no meio do povo. Mas quero que todos olhem para essa direção aqui. Então eu vou manipular todos para olhar enquanto eu faço aqui. Enquanto eu atuo e ajo aqui. Isso é manipulação. Manipulação de pensamento, manipulação de sentimento, coloca sentimento no coração dos outros, joga pessoas contra pessoas, igrejas contra igrejas. Vocês já viram isso? Se precisa de unidade, você desune. Como que faz?
Próximo. É ovo, gente. É ovo. Prisão emocional. Prisão gerada para prender o indivíduo em seus sentimentos. Manipulação. Descobre áreas fáceis, áreas de facilidade de ser acessada, sabe? Áreas que estão desprotegidas para prender pessoas. Jogo emocional. O narcisista faz muito isso. E depois ainda você que é culpado. Não é? Distúrbio mental. Alteração nas condições mentais do indivíduo através de confusão. Ela causa distúrbio mental. Ela pode ser tanto uma pessoa atuando para causar confusão na outra, como pode ser o próprio espírito mesmo, que confunda a pessoa. Ela já não sabe mais o que é o senso de verdade, o senso de mentira, o que é ilusão, o que é profético, o que é correto, o que é espírito, o que é corpo antagônico, o que é marca. Ela não sabe mais, ela simplesmente atira. Confusão no profético. Entende? Colapso físico e emocional. Estresse físico e emocional intolerável. Um colapso é uma potência muito grande de dor. É intolerável. O desgaste emocional, sabe? A pessoa se esforça para parecer que está bem, mas você olha e vê que não está. Manipulação é uma das comidas de Jezabel, né? Alimenta, palavra, conhecimento, que tiram os princípios de Deus da cultura e do comportamento humano. Você percebe aqui que nós sempre estamos tirando o foco dos comportamentos, mas estamos colocando muito no desvio da palavra, dos princípios, leva o povo a desobedecer princípios. Jezabel levou Israel a adorar Baal. A manipulação e a mesa dela é levantar profetas que atuem segundo o comando dela. Nós não precisamos sujeitar nada aqui, nem a rei Acabe, nem a Israel, nem a palavra, nem... Não, é assim, pronto, acabou. Então, se eles comem na mesa dela, os acordos estão feitos. Foi assim com Nabote. Compreende? Ancião na mesa dela. Profeta na mesa dela. O que aconteceu com Nabote? Morreu. Então ela sempre vai levar a palavra e o conhecimento que tiram os princípios de Deus. Que tiram o povo do centro, que é Cristo. Tiram Cristo do centro. Tem uma parte do profético que eu queria dar ênfase aqui, que é quando o profeta se torna mais importante do que Cristo. Eu vou para aquele lugar porque o profeta tal está. Ué, e Cristo, será que está? Eu vou para aquele lugar porque o Senhor vai manifestar lá hoje. Sua glória, sua unção. Não, eu vou porque o profeta tal está. Quem vai estar nesse culto? Ah, não vou não. Tem ninguém famoso? Isso é muito importante, porque muitas vezes nós somos condicionados aí, dependendo da pessoa que está ministrando. E a gente deixa de entender que uma pessoa que não tem, às vezes, o PR, o AP, o B, né, de bispo, ele tem uma palavra-chave que pode destravar toda a sua vida. É verdade. Então, às vezes tem mais santidade. Esse desprezo vai atrasar uns bons anos do processo. Porque muitas vezes nós projetamos só, né, em pessoas que já estão em um patamar, né, e desprezamos as pessoas simples, né? E a gente precisa entender que o tempo todo o Senhor está nos ensinando. E Ele ensina com o mais baixo e com o mais alto. Então, isso é um alerta, né?
É verdade. Vamos lá? Sedução. Processo de persuadir ou perverter através de desejos. Causar desejos no outro. Causar, entende? Com palavras, olhares, comportamentos, atitudes. A gente quase não vê isso aí fora, né? Vê muito, né? Lá fora, né? Graças a Deus, gente. Não vi nada disso aqui, não. Graças a Deus. Desânimo. Desestimulando, estimulado e esmorecido. Cansaço. Sabe, exaustão. Sem ânimo, sem coragem, sem força. Você tem um projeto, você tem algo para fazer, mas você está desanimado. Ativismo. Gente, aqui é gravíssimo, viu? O que é ativismo? É não parar, é fazer. Não, mas eu estou ganhando alma. Eu estou gerando, eu estou libertando, eu estou salvando, eu estou... Ativismo. Você quer fugir de uma crise, você quer fugir de resolver suas emoções dentro de você, e você coloca todo o teu tempo em cuidar de vidas, porque daí você não precisa resolver seus problemas, né? Você está ativo em algo. Fuga. Você não precisa resolver os seus problemas, você vai resolver o problema dos outros, não está melhor? E até nobre, não é? Antes de você pensar em resolver os problemas dos outros, às vezes você precisa resolver os seus. Tem problemas que são inadiáveis, que estão necessitando. Às vezes são filhos, às vezes é a casa, às vezes é o comércio, e você está pensando que o céu vai enviar uns anjos para ir na sua empresa resolver os seus problemas. Não? Ué, mas se você não for, quem vai? Né? Então a gente não pode entrar no ativismo, nós precisamos trabalhar, é óbvio, mas não em excesso. Pode falar. Apóstola, nessa questão aí de desânimo, às vezes o inimigo ele faz isso com a gente. A gente cuida de todos, de tudo, esquece do nosso corpo físico também. Verdade. E eu estou vivendo isso, onde estava tudo baixo na minha saúde. Vitamina D, ferro, anemia profunda, e aquele desânimo, aquele cansaço, aquela fadiga, e não podia andar um pouquinho, já estava... E Deus, ele puxou a orelha. Você está cuidando de todos e não está cuidando de você. E aí você não tem ânimo para orar, você não tem ânimo para fazer a obra, você não tem ânimo para nada. Então, assim, coisas que... esse princípio quer minar, ele quer sugar. Você acha que só tem um lado espiritual. Não, tem um lado físico. Seu templo está esmorecido, seu templo está defeituoso. E aí você não tem não tem força para fazer mais nada, nem o básico. Então é um alerta para nós. Não, e é uma alerta muito válida, porque, queridos, na pandemia, nós vimos quem morrendo? Quem mais cuidava de vidas. Por quê? Porque não cuidava de si. E um princípio de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como? Existem os extremos, né? Existem os extremos. Tá. Às vezes eu valorizo muito uma área, o cuidado do corpo humano, ou eu, às vezes, cuido só da área espiritual, ou às vezes... eu sempre, às vezes, não tenho aquele equilíbrio. Né? Mas uma coisa que nós precisamos entender, nós sempre precisamos ir para a fonte que nos fortalece. E usar todos os meios para que a gente seja fortalecido. Porque se nós deixarmos
O nosso corpo não quer orar, a gente não quer jejuar, a Nossa gente não quer alma ler. não quer. A fraqueza, o cansaço, né? A exaustão, inclusive. E existe uma coisa muito importante, né? Assim, que nós precisamos muito entender. Essa até você vai entrar na outra lá, que é de achar muito espiritual. Nós queremos cuidar muito da vida dos outros, resolver os problemas dos outros, espiritualmente falando, mas o básico a gente não faz. E quando a gente não faz o básico, o necessário, vai faltar isso, né, na nossa vida. Então, não adianta eu buscar muitas coisas fora se eu não cuidar dessa parte de dentro, que seja a casa, que seja o corpo, que seja a sua saúde física, mental, espiritual, emocional, né? Então, é um cuidado que às vezes a gente tem a mania de cuidar, resolver do problema do vizinho, né? Existe, lógico, os extremos. Cuidar de quem passou, mas a gente foca tanto nisso que você esquece de você. E a casa está destruída, e é o que mais acontece hoje dentro da intercessão, às vezes dentro de uma igreja. Você cuida de muita gente, mas o seu altar está caído, a sua casa está destruída, a sua vida com Deus não tem mais um alicerce. Então, eu vejo muito, né, e a gente já sofreu com muito, e a gente vê muito também, né, na intercessão. A maioria de intercessores, e eu falo por nós, né, nós quase fomos destruídos também, porque a gente intensificava tanto, né, por amor, por Deus, por tentar ajudar, e a gente é totalmente destruído. Então, e aí vem o confronto, né, porque quando a gente tenta alinhar, a gente pensa, não, agora não precisa orar de jeito nenhum, né? Ou seja, ou a gente cai no 8, ou a gente cai no 80. Mas nós precisamos entender que nós precisamos de um equilíbrio no Senhor. Mas a nossa fé, a nossa fome, a nossa base, ela precisa estar no Senhor. Porque se todas as outras áreas estiverem ruins, mas se eu estiver bem com o Senhor, eu sei quem eu sou. Se eu estiver com a minha fé posicionada, vai ter um levante, mas eu vou permanecer. Se vier acusação, eu vou ficar firme. Então, nós precisamos focar nessa base, né? Nessa base principalmente do eu. E hoje nós temos aprendido muito a apagar marcas, né? O Senhor tem nos dado essa graça, desse conhecimento de nos limpar. Então, não adianta eu também querer coisas demais ainda, que eu nem dominei a primeira, porque não vai resolver, né? Então, eu preciso primeiro começar apagando as minhas marcas, as minhas. E como eu sei, e como eu estou aprendendo, ou seja, eu não sou obrigada a saber tudo de uma vez, mas na minha simplicidade, com o meu jeito, eu vou fazendo diante do Senhor. Se eu não estou entendendo muito, mas eu quero obedecer, e eu quero apagar isso, e eu quero ficar livre disso, e eu quero que o Senhor me ensina isso, para continuar firme, em pé, entrar e sair de guerras, entenda, posso até cansar, mas sem ser destruída. Então, isso é muito importante. A maturidade, essa conversa é uma conversa bem madura, a maturidade faz isso. Mas nós temos que entender que dentro de uma intercessão não tem só pessoas maduras, tem os imaturos também que estão ali dentro, né? E um imaturo independente, gente, ele não escuta ninguém, não ouve nem Deus. Ele não vai ouvir ninguém. E eu não sei se você sabe, mas tem uma fase nossa que nós somos criança. E criança faz o quê? Criancice. Tem uma fase nossa que nós somos menino. E nós vamos fazer arte de menino. Nós vamos fazer coisa infantil. Só que essa infantilidade não pode durar para sempre. Vai chegar a hora desse equilíbrio aqui que ela falou. E até adultos têm dificuldade no equilíbrio. Então, isso nós precisamos buscar essa graça de Deus para ter um equilíbrio pleno. Cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, estudar, gerar recursos. O que mais?
Gente, é fácil ser adulto? Não é não. Tem responsabilidades, não tem? Se você sentar diante do médico, a responsabilidade é toda sua. Não tem como você colocar a culpa em alguém. Ai, porque minha mãe me dá comida. Você tem quantos anos? 50. Ah, tua mãe te dá comida? Não, né? Então, há responsabilidades. E nessa fase de maturidade, nós precisamos ter responsabilidades. Não tenha vergonha do tempo que você foi menino e menina, do tempo que você fez criancice. Que criança faz o quê? Criancice, ué. Agora você quer ser adulto sendo criança? Não tem como. Essa voz de maturidade que a apóstola deu é o que nós precisamos realmente buscar, precisamos ser, ter, viver. Mas até isso acontecer, vou passando pela prova. Glória a Deus. Amadurecendo, né? Estou brincando. Não, nem sabe por que está apanhando. Não, o irmão fez arte, apanha junto, que é para não errar. Oi? O que o irmão fez? Não, porque eu não sei o que esse povo fez. Né? Não é assim? Criança, vai bater num adulto. Oi, você está doido? Não bate em mim, não. Né? Apanha todo mundo. Gente, se achar muito espiritual, uau, uau, uau. Espiritual, uau, uau, uau. É tipo assim, uau, né? Pessoa autossuficiente na sua espiritualidade. Não precisa de oração de ninguém. Não precisa de ajuda de ninguém. Sou autossuficiente. Eu mesmo me revelo. Deus falou comigo, eu mesmo me revelo. Julgar para quê, profecia? Pedir opinião de um corpo espiritual para quê? Levar ao discipulador para quê? Vamos juntar nós 4 irmãos aqui e vamos colocar tudo na mesa. Tudo do mesmo nível. Vocês vão, quem vai julgar essa causa? Quem vai dar a palavra de maturidade aqui? Autossuficiência, o nome disso. Nós precisamos mesmo levar tudo diante de uma junta madura. E a junta madura não pode ser pessoas que te obedecem, porque o nome disso é manipulação. Junta madura são pessoas que não pensam como você. Isso é maturidade. Você sujeitar a opinião de uma pessoa que pensa contrária a você. Agora, se sujeitar a pessoas que te bajulam, como que vai ser? Você não quer ser julgado, não. Você quer falar e todo mundo dizer amém. Autossuficiência. E quem nunca caiu nisso, que atire a primeira pedra. É grave isso aqui. E é uma linha fina, né, Pê? Porque quando a gente, às vezes, acha isso, a gente vai passando por cima da Bíblia, da palavra. Então, a gente vai falando, não, mas assim, Deus falou comigo isso. Isso está fora da palavra. Não, mas Deus falou comigo. Então, nos dias de hoje, é uma linha muito fina. Porque, lógico, que Deus fala assim, né? Lógico que se a pessoa está buscando, jejuando, e está buscando. Porém, eu preciso de uma base. Eu preciso de a palavra que seja o fundamento, que seja, ainda que eu esteja tão autossuficiente que eu não preciso de ninguém, eu preciso voltar para ela. Se eu não submeto nenhuma autoridade, eu preciso voltar para ela. Porque senão eu não vou crescer e eu vou despencar. Eu vou ser abatido. Essa questão de submeter a autoridade é muito grave, porque quando a autoridade está a seu favor, você submete. Quando a autoridade não está, você se rebela. Então, isso é sério. Pode falar, Pedro. É só que nessa questão que a apóstola Liniane está falando,
Tem muita gente hoje, não, Deus falou comigo, mas nós sabemos que Ele fala mesmo, mas o Senhor nunca fere os princípios da palavra dEle. Ele não quebra os princípios da palavra. Então tem gente, não, Deus falou para eu fazer isso, mas está fora do princípio da palavra. Então eu não estou falando de falou para ir fazer um ato profético, não estou falando dele ir levar uma palavra para o irmão, não é isso. É você ter certas atitudes que você fala, Deus falou comigo para fazer isso, mas está fora do princípio da palavra. Então você precisa orar e buscar, porque Deus não quebra princípios da própria palavra dele. É verdade, isso é verdade. Existe também, dentro disso, chamados muito peculiares, sabe? Coisas muito distintas. Imagine Elias, nesse tempo, dizendo, Deus mandou confrontar vocês, 450 mais 400. Não, Deus não mandou você fazer isso, não. Você acha que se o rei de Israel fez acordo, fez aliança, Deus vai levantar você, né? Então, é uma linha muito tênue. Dentro do princípio, fora do princípio. Dentro do princípio, você pode ser só um. Confrontando. E aí você está sujeito às acusações e ao medo que Jezabel te causa. Fora do princípio, você pode ser 900. E aí você vai estar contra os princípios de Deus. Tem noção? É uma manipulação, domínio. Gente, mas isso daí nós vamos descobrir só na caminhada, Márcia. A Márcia falou que a gente tem que ter um feeling para saber se por trás disso não está uma arrogância em nós. Gente, quantas vezes na vida você foi arrogante? Eu fui arrogante? Quantas vezes nossas intenções estavam erradas? O problema não é às vezes que nós erramos, sabe, Márcia? Mas o problema é o que nós fazemos quando nós descobrimos que nós erramos. O que nós fazemos a partir daí? Que os olhos nossos se abrem. A gente faz o quê? Reconhece, confessa, se arrepende e muda de atitude. Muda de comportamento. Amém? Porque errar nós erramos muito. Errar nós erramos muito. Principalmente quando a gente está saindo da infantilidade e passando a adolescência, passando aí a ser um pouquinho mais, né, mais fortinho aí, entrando aí na maturidade, ou estando próximo da maturidade. São muitos os erros. Cafezinho? Amém? Então nós terminamos o espiritual, né? Autossuficiência. Tem mais uma página de ovos. Não, nós estamos falando de Jezabel. Não, agora eu preciso saber quanto disso daqui vocês encontraram em vocês. Não nos irmãos, esquece os irmãos. Libertação é pessoal. A gente não liberta o irmão, a gente liberta nós. Né? Quantos ovinhos desse aqui? Um punhado, não é? Faz um X. No início estava mais, né? E a gente vai perdendo isso, né? Amém?